Olá, continuamos com a nossa série Família e Patrimônio. No episódio passado, nós falamos muito sobre grau de parentesco. Hoje nós vamos tratar sobre casamento, regime de casamento. Patrícia, quais são os regimes que nós temos aqui no Brasil de casamento? Bom, nós temos três regimes, na verdade, que são os mais usuais, e temos um mais descontinuado dentro do código, que não é muito utilizado, mas os mais tradicionais são a comunhão universal de bens, a separação de bens e a comunhão parcial de bens. Lembrando que a separação de bens ela pode ser obrigatória ou facultativa, e aí tem as suas peculiaridades. Legal. E sobre o casamento? Hoje muita gente não casa mais, né? As pessoas vão morar juntas. Quais são as preocupações que isso tem que influencia isso no dia a dia do patrimônio de uma família? Bem, quando você se casa, você pode eleger o regime de bens, né? O regime hoje vigente para quem não faz uma eleição formal é o da comunhão parcial, tá? Caso a pessoa deseje se casar pela comunhão universal ou pela separação de bens, se não for a obrigatória, que é para alguns casos, por exemplo, pessoas que casam com uma certa idade, ou relações entre tutor e tutelado, né, ou curador e curatelado, existem algumas regras, mas se uma pessoa desejar se casar, por exemplo, pelo regime da separação de bens, ela precisa fazer um pacto pré-nupcial, uma escritura elegendo esse regime. Caso ela não deseje, ela vai para o regime geral, que é a comunhão parcial de bens. Na eventualidade da pessoa não se casar e ela desejar morar junto, aí nós estamos dentro do campo da união estável, né? A união estável ela pode ser formalizada em cartório, hoje é permitido, né? Ou ela pode ser só fática. Então as pessoas moram juntos e vão adquirindo direitos da união estável. Na união estável, o regime de bens é o da comunhão parcial de bens. Tá? E vamos lá. Primeiro, uma preocupação. Se eu fizesse acordo no cartório, eu estou casado? É um casamento ou não? É só um contrato entre partes? Para fins de herança, né, se assemelha muito ao casamento com a comunhão parcial de bens, né? Para fins do que nós estamos tratando, né? Que é a proteção do patrimônio, a sucessão, se assemelha muito em direitos, inclusive até previdenciários, a pensão por morte. E se eu quiser separar, é mais fácil ou mais difícil que um casamento? Hoje é igual, né? Antigamente você tinha algumas travas, só poderia se divorciar direto depois de 2 anos de casado. Tinha uma regra que primeiro você se separava, depois convertia em divórcio. Mas hoje você pode casar-se numa semana e divorciar-se na outra. Aí esse é um recorde. Então se assemelha muito, assim. Legal. Última pergunta do episódio de hoje. Existe alguma diferença em questão de união por gênero, né? Homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher? Existe alguma diferença nessa relação por gênero? Hoje em dia, né, o que é permitido é que as pessoas que se unem e são do mesmo gênero, elas podem assinar, né, um pacto, uma certidão, uma escritura de união estável. E assim também ter todos os direitos e obrigações de uma união estável de pessoas de gênero diverso. Continuamos falando. Cada família, cada núcleo familiar tem a sua necessidade e a sua realidade. Outro dia eu escutei uma frase muito interessante, que é: para quem só tem martelo, todo problema é um prego. Por isso que nós falamos que aqui não tratamos só das roubas. No próximo episódio, vamos tratar sobre os custos do inventário. Um grande abraço.